Boa noite. Hoje a nossa live é ler, ouvir e sentir histórias. A gente vai iniciando aqui, vou esperando um pouquinho as pessoas irem entrando para a gente falar um pouco mais sobre a proposta de hoje. Tem muita coisa interessante acontecendo no dia de hoje. Oi, Michele, seja bem-vinda. Luísa. Guardar um pouquinho. Mirna, querida. Denise. Regiane. Uma alegria estar recebendo vocês aqui. Falar um pouco, né? Eu tô tendo o privilégio da minha primeira mediação em live ser com uma dupla queridíssima, que vocês vão conhecer hoje. Daqui a pouco eu falo mais detalhes, mas assim que é um presente. A live de hoje realmente é um presente pra gente de conhecimento, de aprendizagem. Oi, Bela, querida. Oi, Renato. Oi, Igor. Guardando um pouquinho, todo mundo tá entrando. Obrigada, Mi. O som tá bom? A imagem? Qualquer coisa vocês me sinalizem, tá bom? Oi, Igor. Igor vai ser um dos nossos convidados. Daqui a pouco ele vai entrar aqui para conversar com a gente. Oi, Mona Lisa. Oi, Kátia. Oi, Ariane. Obrigada, Bela. Obrigada, Renato. Eu vou conversando um pouquinho, né, enquanto as pessoas estão chegando, assim, pra gente dar uma esquentada. E vou falar um pouquinho, assim, porque nas últimas lives, né, a gente tá acompanhando sempre o Renato nas lives. Então, hoje eu tô aqui representando a Rede Cruzada. Trabalho na Rede Cruzada há algum tempo. Lá eu faço a parte de desenvolvimento, aprendizagem da instituição. E hoje, né, na verdade a gente está pensando assim, como que a gente poderia estar trazendo esse tema, né? Qual o tema? A gente está num mês assim, super significativo, né? E aí a literatura tá presente na vida da gente, né? Na educação infantil, na aprendizagem das crianças, da vida adulta também. A literatura está presente na nossa vida o tempo inteiro, né? Sempre que eu dou uma aula, eu conto uma história. E isso eu aprendi com a Isabela. Então, assim, tem que agradecer muito, assim, foi muito aprendizado, né? Porque eu aprendi nesse processo também. E a gente pensou nessa proposta, né, de trazer convidados para falar sobre a literatura. Então, a gente vai daqui a pouquinho estar falando sobre esses convidados, falando sobre literatura. E esse processo, né, que foi esse olhar, na verdade, né, para a literatura infantil. Que não é literatura infantil, é literatura para a infância, ato falho. É importante também falar um pouquinho da Rede Cruzada, né? Então, a Rede Cruzada ela está com uma campanha no ar, é uma campanha muito bacana. A gente está sempre atento às nossas famílias, né? Então, sempre atento para as necessidades das nossas famílias. E a gente mapeou com o serviço social da instituição que a gente tem algumas famílias que estão passando necessidades, né? Precisam de alimentos. E a gente sempre monta, né, cestas básicas para essas famílias, cestas que atendem em média 5 pessoas, tanto com alimentos quanto com itens de higiene. E a gente está agora fazendo essa campanha para arrecadar fundos para essa distribuição das cestas básicas, né? Então, quem quiser divulgar, poder divulgar, ajudar a gente nisso, na nossa bio tá lá, né, como é o processo, e também na nossa página da Rede Cruzada, que é www.redecruzada.org.br. Deixa eu dar uma olhadinha. A gente já tem um tempinho, tá entrando bastante gente. Márcia. Tô vendo aqui bastante gente assim entrando. Eu tô um pouco tensa, gente, mas já vai relaxar. Quando começar a conversa vai melhorar.
Prometo. Então, a gente tem aqui essa parte que eu falei, né, da campanha. Isso, 130 crianças, 130 famílias, Renato, em segurança alimentar, que a gente tá buscando essa corrente, né, de solidariedade para atender essa campanha. Obrigada, Bela. A Bela já participou da campanha, já está entrando, né? Nessa campanha de doação e divulgação, né? Que eu acho que é muito importante para essas famílias nesse momento. Desculpa, eu tô lendo aqui, o Igor escreveu para fazer um concurso de piadas para relaxar. Acho ótimo, Igor. Já vou chamar vocês pra gente dar uma relaxada. Então, assim, já deu um tempinho, a gente já tá com algumas pessoas aqui. E eu vou falar um pouco sobre o porquê que a gente escolheu essa live, né? Então, vamos lá. A gente estava conversando, né? O grupo pedagógico da instituição conversando sobre esse mês, que é um mês da literatura para a infância, né? Ontem foi o Dia Nacional do Livro Infantil, então a gente pensou assim, caramba, vamos chamar pessoas para falar sobre literatura, né? Em que a gente pode convidar para ampliar, né, os nossos conhecimentos, ampliar o nosso processo de aprendizagem. E a gente pensou na querida Mirna Brasil Portela, que é uma escritora, pesquisadora, né, muito envolvida com literatura infantil, e o Igor Gonçalves também, professor de literatura da rede pública, rede particular, ensino superior, pesquisador, escritor, contador de história. Então a gente tem uma dupla assim maravilhosa para a noite de hoje. Eu vou chamar eles para entrarem. Chamei agora procurar aqui o Igor. Se você puder me dar um oi, Igor, que eu te acho aqui. Oi, Mirna. Olá. Olá, Isis. Será que eu fiz certo? Que apareceu aqui que era para eu clicar, eu cliquei. É isso mesmo. Agora eu não estou conseguindo chamar o Igor. Boa noite, né? Boa noite a todos. Deixa eu aproveitar para dar boa noite aqui para todo mundo que está aí nos assistindo nessa segunda-feira, essa hora. Eu sempre penso que é a hora do jantar, a hora que todo mundo chegou do trabalho, cansado, e está aqui assistindo as nossas falas e ouvindo as nossas histórias, né? Muito obrigada a todos. Será que Igor, a gente consegue entrar os três? Entrar, porque dá, né? Não dá. Igor, você pode pedir para entrar na live? Porque eu não estou conseguindo te chamar. Vou aproveitar também para agradecer, só para o pessoal não ficar aí assistindo a gente aqui fazendo tentativa, estou aqui falando, Isis, agradecer seu convite para participar da live na Rede Cruzada, o Renato também, tive o prazer de conhecer, puxa vida, olha, um presente, e o Igor, que ainda veio junto nessa história, queridíssimo, tenho muitas coisas para trocar, eu falei, não deixo mais vocês, eu não largo mais vocês, não quero perdê-los na vida. A gente não quer também perder você não, Mirna. Consegui! Pronto! Cheguei! Boa noite! Boa noite! Minha primeira live de 3. Comigo também, é verdade. Muito bom. Ó, viu? Vou falar um pouquinho, né, para as pessoas como é que vai ser hoje, antes de passar a palavra para vocês. Então, a gente hoje está com 2 especialistas, né? A Mirna Brasil Portela, o Igor Gonçalves, especialistas em literatura para a infância, pesquisadores, assim, são pessoas assim, que a gente tem que celebrar muito a presença dos 2 aqui na Rede Cruzada. Agradecer por terem aceitado o convite, por estarem aqui com a gente. E a gente sabe, né, que uma das maiores riquezas da literatura é a gente narrar histórias, né? A gente está narrando histórias. E agora a gente vai ouvir histórias narradas, as histórias dessas pessoas que estão aqui com a gente. E depois que eles contarem essas histórias, a gente vai ter um bate-papo sobre elas.
E eu quero passar a palavra para o Igor, que ele vai ser o primeiro a estar fazendo essa partilha com a gente. Boa noite a todas, a todos. Primeiramente, agradecer, né, o convite para essa partilha aqui, falando de algo que muitas vezes é tido como inútil, né, para uma sociedade capitalista como a nossa, né, que é a literatura. Nós estamos aqui firmes e fortes, fazendo e espalhando literatura. E hoje eu vim aqui para falar do meu livro e para contar um pouco sobre o meu livro Luzia. Ele foi ilustrado pela Susana Dix e da editora Conexão 7. Luzia, como o tempo é curto, ora eu vou ler, ora eu vou contar e no final vira uma história só, né? Fazendo resumo de partes. Mas eu gosto muito desse pedaço, desse início, que revela quem é Luzia. Ela era daquelas meninas perguntadeiras, daquelas curiosas. Tudo tinha que ter um porquê. E se não lhe respondessem tintim por tintim, ela não saía do pé da pessoa até que lhe explicasse tudo bem direitinho. Mas tinha uma pergunta que nunca lhe responderam direito. Por que se chamava Luzia? É por causa da tua tataravó, Luzia. Ela foi uma mulher muito forte. Era a resposta que a mãe sempre dava. Mas forte como? Ela sempre trabalhou muito para criar os filhos. E só por causa disso, a menina pensava: esse nome é tão diferente, nunca vi nenhuma criança nem adolescente desfilando com ele por aí. A última Luzia que eu conheci usava bengala e quase não escutava. Luzia tinha uma boneca chamada Duda. Na verdade, ela mesma queria se chamar Duda. Quer dizer, queria se chamar Maria Eduarda. Esse sim era o nome de gente da idade dela. Era tão difícil de entender. E assim todo mundo ia chamá-la de Duda. Ia ser um tal de Duda pra lá, Duda pra cá. Duda, vamos brincar na pracinha? Duda quer dormir comigo lá em casa nesse fim de semana? Duda, Duda, Duda! Na falta de Duda, ela exigia ser chamada de Lu ou Luz. Certa vez, sua avó lhe disse que Luzia significava aquela que irradia a luz. Gostava dessa explicação e já se imaginava como o sol que dá luz e vida para a terra. Mas por que Luzia? Nada de Luzia, senão ela nem atendia. Até na chamada, ela pedia para a professora para lhe chamar pelo apelido. Tá bom, Lu. A professora respondia. Mas, vó, por que não colocaram meu nome de Luísa? Ia ser menos esquisito. E com certeza também tinha alguma coisa a ver com luz, né? Luzia, Luísa. Mas aí não seria uma homenagem à sua tataravó, Luzia. Homenagem, homenagem, homenagem. Por que logo eu? Vocês adultos têm a mania de fazer a gente, criança, realizar todas as vantagens de vocês. O Matheus, lá na escola, usa um cabelão enorme por causa de uma promessa esquisita que a mãe dele fez quando ele era bem pequeno. Coitado, ele odeia cabelo grande. E vem cá, por que sua mãe não colocou o seu nome de Luzia? Afinal, a avó era sua, não era minha. A minha avó colocou meu nome de Marta por causa da irmã dela, que morreu, ainda muito criança. Credo! Vocês são mesmo estranhos. Tem mania de colocar o nome de gente morta nos outros. Quando eu crescer, vou trocar meu nome e vou me chamar Maria Eduarda. Quando você crescer, vai entender. E outra coisa, não fale essas coisas perto da avó Chica, tão baixinho. Ela pode ficar triste com você. Vó Chica era como chamavam Dona Francisca. Era bisavó de Luzia e mãe de Dona Marta. Magrinha, magrinha. E sempre calada, ficava ali no cantinho da sala, ao lado da vitrola, que ninguém mais usava, e dos porta-retratos, que ninguém mais olhava. Sentadinha, via a movimentação da casa. Seus olhos eram como o de um falcão que não deixam nada lhe escapar. Vó Chica tá olhando! Cuidado, vó Chica pode ouvir. Desde sempre, Luzia ouvia essas coisas. Chamavam muito, falavam muito em vó Chica, mas pouco conversavam com ela. Era como se ela fizesse parte da sala. Era mais um móvel como a estante e o sofá, a mesa. Aquelas coisas que ninguém presta muita atenção, mas é só tirar do lugar
para ninguém mais dar falta. Apesar da idade, ela é muito lúcida, a mãe de Luzia sempre repetia para as visitas. Lúcida! Ela já tinha pesquisado essa palavra no dicionário, tinha um significado difícil. O importante era que queria dizer que vó Chica estava velhinha, mas não estava a lelé da cuca. Teve um dia em que a menina começou a estudar sobre os fósseis na escola. E na escola, eles acabaram descobrindo qual era o nome desse fóssil. Encontraram o crânio, né? A parte de uma cabeça aqui no Brasil. E estuda para lá, estuda para cá, a professora explica de um lado, eles tentam entender do outro, até que a professora fala o nome do fóssil. Luzia também. Quando a professora falou o nome do fóssil, foi uma algazarra que todas as crianças começaram a rir da Luzia. Falavam que ela era mesmo igual ao fóssil. Falavam que ela era feia. Falavam do cabelo dela. A professora parou a aula, explicou para eles que não era certo ficar ali debochando, rindo da colega por conta do nome e muito menos por conta do cabelo, da aparência dela. Mas aquilo não adiantou muito, porque a Luzia acabou ficando ali para baixo, meio deprê, e ficou pensando sobre tudo aquilo, até que ela foi para casa e começou a conversar com a avó Chica. Quando ela chegou em casa, perguntou, arrastou uma cadeira e falou: benção, vó Chica, Deus lhe dê saúde, filha. Sabe, vó Chica, eu queria saber uma coisa. Vó Chica olhou bem nos olhos de Luzia e deu um sorriso. Diz, filha, eu queria saber sobre a minha tataravó, a Luzia, que era a sua mãe. Vó Chica olhou com mais vida para os olhos de Luzia. Tinha alguma coisa no seu sorriso que a menina não conseguia descobrir o que era. Minha avó foi uma mulher muito forte. Isso eu já sei, disse a menina, mas só em pensamento. Ela lutou muito para criar os filhos. Isso mesmo. Mas conta mais sobre ela, vó Chica. Isso tudo aí eu já sei. A minha avó era uma princesa. Quando a vó Chica falou sobre isso, a Luzia ficou tão feliz, mas tão feliz, que pediu para ela contar mais e mais histórias. E assim, a vó Chica ficou lá contando histórias para ela durante a tarde inteira. E contou que a mãe dela, que foi aquela Luzia, era filha de um rei africano que foi trazido para cá para o Brasil, escravizado. E mudaram o nome dele para Olamide, como se fosse muito fácil mudar quem nós somos apenas mudando o nosso nome. E começou a falar de Luzia, e que, na verdade, ela foi uma princesa que não usou coroa. Ela teve que trabalhar nas lavouras, até que certo dia, por causa de muita luta dos escravizados, dos negros, a princesa Isabel assinou uma lei e todo aquele povo que morava na fazenda, que eram os escravizados, tiveram que sair de lá, não tendo onde morar. Uns foram morar em terrenos baldios, outros foram morar nos morros, e a Luzia veio para o Rio de Janeiro tentar a vida aqui, tentar um emprego. E ela começou a virar cozinheira, doceira, fazia doces, se casou e teve muitos filhos, entre eles a avó Chica. Até que a avó Chica mostrou uma foto onde tem ela e a mãe dela, Luzia. E a Luzia, a nossa Luzia menina, começou a pensar sobre aquilo e ela sentiu uma coisa quente escorrendo pelo rosto e ela começou a imaginar que entre ela e todas as outras Luzias existiram muitas mulheres que passariam a viver na vida dela durante muitos e muitos anos. Luzia, aquela que irradia a luz. E no dia seguinte foi uma das primeiras a chegar na escola. Ana Clara, presente. Ana Vitória, presente. Antônio, presente. Bernardo, presente. Bruna, presente. Larissa, presente. Lauro, presente. Luana, presente. Luiz Paulo, presente. Lu. Uma menina cutucou Luzia. Lu, é você, vai ganhar falta. Mas Luzia estava navegando em tudo aquilo que tinha vivido com as histórias de vó Chica.
Sua cabeça não estava mais ali na sala de aula. Senti uma coisa diferente no peito. Era mesmo como se as outras Luzias vivessem ali, junto com ela. Levantou, olhou para a turma, depois olhou para a professora e disse: o meu nome é Luzia. Vocês sabiam que Luzia significa aquela que irradia a luz? E assim termina a nossa história. Linda história, Igor. Emocionante. Minha irmã Obrigado. querida. Tô aqui, tô respirando da história. Que Muito lindo emocionante resgate essa de história. ancestralidade, linda essa história. Muito necessária e importante, muito bonita, Igor. E ainda traz Obrigado. informação histórica mesmo, cultural, né? Maravilhosa essa história. Muito bom. Tô me recompondo aqui para poder ler a minha história de uma mulher também, de uma menina, né? Que nasce numa aldeia de pescadores. Essa história se chama Do Mar. Fiz umas marcações aqui. Do Mar. Ela tem ilustrações do Laurent Cardon e foi publicada pela Escrita Fina, do grupo editorial Zit. Ela nasceu de uma música. Primeiro eu compus uma música. Eu comecei a escrever música na vida. Eu tinha 9 anos, mas 9 anos quando eu comecei os meus primeiros escritos literários, assim, foram músicas, né? Então eu não sou música nem nada, mas sou uma pessoa musical, porque a minha casa sempre teve muita música, e sou invento moda, eu gosto de me arriscar por aí, então as músicas vêm e assim eu compus a música. Eu vou tentar cantar aqui, que ela é pequenininha, é uma cantiga, que é assim. São 2 vozes, na verdade, mas eu vou cantar ela direto. É uma mulher e um homem cantando. Então é assim. Ó moça, eu sou pescador do mar do seu coração. Eu volto, ó linda flor. Não chora, não chora, não. Ó moço, não faz assim. Bem sei que não vais voltar. Eu tenho os pés na terra, tu tens os olhos no mar. Oh, bela, morena, bela, tão doce, vem me adoçar. Meu sonho anda tão salgado, cansado de navegar. Oh, belo, moreno, belo, dourado de sal e sol, meu sonho anda tão cansado da solidão do farol. E assim, foi em um tempo muito antigo, numa pequena aldeia de pescadores, uma ponta quente do Brasil. Lá viviam mulheres que esperavam, homens que pescavam e crianças que brincavam na beira da água ao sabor das marés. Pequenas casas coloridas espalhavam-se pelo litoral e de suas janelas o mundo era feito de água. Aqui uma ilustração. O verde dos coqueiros alcançava o céu azul animado pelo voo das aves marinhas. Pequenos pontos pretos salpicados ao vento pela ponta do pincel de algum pintor de ocasião. Bailavam as aves dançarinas atraídas pelas redes dos pescadores. A cidade mais próxima ficava a muitos dias de chão. Ninguém mais sabia como o primeiro pescador havia ido parar naquele fim de terra e começo de mar. Estavam ali havia muitas gerações e do mar viviam. Em aldeia de pescador, todo mundo vive da pesca. Mas o costume da pesca é do homem. O homem é que sai para o mar e a mulher espera o homem chegar. Foi sempre assim em aldeia de pescador. Mas, nessa aldeia, existia uma menina que se chamava Maria, como outras tantas que havia por lá. Magrinha, pele dourada de sol,
conchas amarradas na trança robusta e sorriso de quem duvida. Ela achava que dentro das conchas havia reinos escondidos, seres minúsculos, cidades inteiras esperando para serem exploradas por algum aventureiro que pudesse ficar tão pequeno quanto um grão de areia. Achava que o fundo do mar era o céu de cabeça para baixo, cheio de estrelas e peixes coloridos como astros que flutuam no espaço. Tinha olhos de ver e de imaginar. Pois muito bem. A nossa Maria nasce nessa aldeia de pescadores, cercada por mulheres que esperam e homens que vão para o mundo. E ela sempre sentava na beira da praia a olhar o horizonte, o mundo de depois do horizonte, imaginando o que poderia ter lá, né? Que sempre, quando os homens vinham e o pai dela vinha, trazia muitas histórias, e pescador sempre aumenta um ponto, né? E Maria ficava encantada com todas aquelas histórias e desejando esse mundo dos homens, esse mundo de depois do horizonte, para onde ela não podia ir. Eu vou ler alguns trechinhos, porque a história é grande, né? E a mãe sofria só de ver, já sabia o que vinha pela frente. Ela ficava saudosa do pai quando o pai ia e punha-se na beira da praia para esperar o pai chegar, porque ela queria as histórias que o pai trazia. Então a mãe imaginava menina com saudade do pai para virar mulher com saudade de marido. Não era essa a sina das mulheres? É que ela não sabia que Maria já tinha outro destino, quer dizer, já tinha a ideia de ter outro destino, porque destino é coisa que cada um constrói como quer, quando o querer é bem forte e consegue encontrar a coragem. Maria sabia o que queria, e mais ainda o que não queria. E o que não queria de jeito nenhum era passar a vida esperando. É que ela via, nos olhos de todas as mulheres da aldeia, a mesma tristeza, o mesmo olhar vazio da espera, olhar de maré baixa. Pois muito bem. A notícia, aqui já outro trecho, se espalhou pela aldeia. Maria queria ir embora numa onda. Ela cresceu, virou, quando as tranças alcançaram a cintura que afinava, ela decide ir para o mar. E a notícia se espalhou. Maria queria ir embora numa onda. Mulher não se aventura, mulher espera, cuida da casa e dos filhos. Mulher é terra, o mar não foi feito para mulheres. O que seria do futuro da aldeia se as mulheres resolvessem ir para o mar junto com os homens? Quem os esperaria em seus incontáveis retornos? Será mesmo que uma coisa não pode mudar e de repente passar a ser de outro jeito? Maria perguntava. Os ventos não se cansam dos mesmos caminhos? E também as correntezas? Maria se interessava pelo mar desde que os cabelos nem conseguiam amarrar uma trança. E assim, num dia de verão, Maria sai para o mar com meia dúzia de pescadores. Em alto mar, repleta de água e céu, Maria viu com olhos de primeira vez tudo o que havia sonhado encontrar e mais uma infinidade de coisas que a sua imaginação nem se atreveu a desenhar no pensamento antes de ela tirar os pés da areia. E assim o livro conta as aventuras de Maria, e eu vou aqui finalizar com a volta dela. E Maria contou, quando ela retorna, ela vai por muitas outras ilhas e aldeias e conhece cheiros e frutas. Deixa eu pegar aqui essa passagem. Ela nunca havia saído de sua aldeia. Estava acostumada às mesmas pessoas, às mesmas paisagens. E agora um mundo novo estava ali todo para ela. Nem pequeno, nem grande. Diferente apenas de tudo que já havia conhecido. Uma simples rua tornou-se uma possibilidade de experiências intermináveis. Barracas de frutas, de roupas coloridas, de ervas aromáticas, comidas exóticas, licores perfumados. Tantas misturas, tantos cheiros e texturas, sorrisos e conversas pelas ruas. Quando voltou para casa, muitas ondas depois, em um barco repleto de peixes e cores e cheiros, além do coração cheio de saudade e a cabeça cheia de histórias, Maria tinha também um segredo. Que eu não vou contar aqui, eu estou pulando trechos, tá, gente? Estou lendo só alguns trechos. E Maria contou o mundo que viu mar afora para a mãe e todas as mulheres da aldeia.
por dias e noites seguidos. Falou da imensidão das águas, onde tudo era só horizonte, das estrelas que traçavam caminhos no céu, dos peixes enamorados da lua, dos golfinhos saltitantes, das baleias donas do tempo, das redes borbulhantes de peixes, dos portos, dos cheiros, das cores e de coisas que nenhum homem havia contado a elas. Que o mundo é grande e é preciso sonhá-lo para querer descobri-lo. Que a leveza e a fúria das ondas despertam a coragem adormecida na espera. Que o mar atravessa o horizonte para encontrar terras de outras gentes, outros sorrisos e outros sonhos. Dessa conversa em diante, nenhuma Maria quis mais ser só da terra. Todas lançaram-se ao mar. E da espera que já existia, restou apenas uma cantiga, para que ninguém esquecesse que liberdade e amor devem andar juntos, sempre no mesmo barco. Muito bom! Nossa. Agora eu preciso me recuperar. Duas histórias maravilhosas. E eu quero dar a palavra para vocês, né, para vocês falarem um pouco sobre a construção desses livros, mas eu já quero trazer aqui uma coisa que me marcou escutando vocês narrarem essas histórias, que foi ambas, né? Em ambas as histórias são mulheres, nas duas situações, meninas curiosas e que não aceitavam o que o mundo estava mostrando para elas. Elas queriam mais, né? Meninas perguntadeiras, meninas que queriam desbravar o mundo, né? Então, eu queria escutar um pouco vocês sobre o processo de criação, sobre como foi essa criação para vocês. A Luzia representa alguém para você, Igor? Para você também, Mirna, como foi a construção dessa história? Escutar um pouco vocês. E aí, quem começa? Já que eu falei agora, para não ficar eu de novo, vai você, Igor. Ah, tá bom, então. Eu participei de um encontro também na semana passada, que a pergunta foi essa, né? Se Luzia me inspirou. Aí o povo pergunta se eu tenho alguma Luzia na família e tal, mas eu falo, Luzia sou eu, né? Sou eu. E aí, desejo de outrar-me, né? De me tornar outro. E eu acho que eu acho que eu escrevo, e todo escritor, no fim das contas, escritor, escritora, no fim das contas, primeiro pensa em si, assim, tá escrevendo para de alguma forma encarar a vida, né? Porque muitas vezes a vida não dá para ser vista a olho nu. Eu acho que a literatura, ao mesmo tempo, é um véu que a gente coloca para poder ver essas sombras, e ao mesmo tempo é algo que revela essa mesma vida, porque um termo muito que eu acho ótimo, mas que também pode ser perigoso, é a literatura como viagem. Mas não é uma viagem como algo alienante. A literatura não aliena ninguém. É uma viagem para dentro de si. É um espelho, né? Você viaja para dentro de si, mas para você ver o mundo à sua volta, né? É carregar água na peneira, como o Manuel de Barros fala, né? Escrever, eu acho que é isso, carregar água na peneira. É tentar dar conta dessa nossa existência, que eu acho que um dos grandes problemas nossos dos seres humanos é a questão do tempo, né? A maior angústia, talvez, que nós possamos ter é o tempo, que é essa coisa que não para, que a gente vê, não para nunca, né? Eu conheci um homem muito simples, que ele mora atrás na beira do rio, e ele fez um lago na casa dele. Ele falou que fez o lago na casa dele porque o rio não para a gente ver o rio, e ele queria ver a água parada, então ele foi e fez. E esse homem muito simples que não estudou, como a poesia, a literatura, não pode ser algo reservado para algumas pessoas. Eu estou vendo aqui, parece que Mirna travou para mim, ou eu travei? Não, eu acho que deu uma congelada. Pode ser a minha internet, que ela tá um pouquinho Ah, chata. tá. Mas a gente Tá estava te bom. escutando normal. Tá ótimo, tá. Porque eu acho que a questão da literatura, quando eu escrevo Luzia, é de falar que todo mundo pode falar de si, né? A gente pode falar de si, pode.
e a gente pode escrever, todo mundo tem alguma coisa para falar. Então, a minha literatura, quando eu escrevo, tanto para criança quanto para adulto, é isso, a partir do dia a dia. E todo mundo, querendo ou não, escreve a partir do seu dia a dia, do seu cotidiano. A Adélia Prado, que sempre implicou do título que deram para ela de poeta do cotidiano, né? E ela sempre falou, mas todo mundo só tem o cotidiano, né? A gente só tem o nosso cotidiano para falar do cotidiano. Alguns podem falar de uma maneira mais metafórica e outros não. Mas só existe esse cotidiano, essa vidinha que a gente tem aqui. Então, quando eu decido escrever Luzia, é para isso, e para falar da minha experiência também como professor, com as crianças na Baixada Fluminense, né, que não só as crianças na Baixada Fluminense, mas todas as crianças que muitas vezes são subestimadas na sua inteligência, na sua capacidade de falar de si, da sua história, nessa tutela que o adulto tem muitas vezes sobre a criança, né? Você tá bem? O pai e a mãe já falam, ele tá ótimo, nem espera a criança responder se tá bem ou não, né? Então a Luzia, ao mesmo tempo que sou eu, essa metáfora dessa infância, muitas vezes silenciada, e dessa infância largada. Eu acho que a infância, o que a gente tem de bom na infância, uma das coisas boas, é esse sentimento desse tempo que não para, né? Ele não para, mas ao mesmo tempo ele não nos engole, a gente não tem consciência do tempo, e é esse tempo que um dia vai nos engolir. Cronos é cruel para com seus filhos, né? A tragédia fala isso, e é isso. O tempo está comendo a gente o tempo todo, mas pela literatura a gente pode ter uma vida que a gente gostaria de ter, que a gente gostaria de dar ao mundo, que a gente gostaria de deixar, né? E que também a gente gostaria de alguma forma, observar. Então não é alienação, é um espelho. E uma coisa também, só para fechar, que eu gosto sempre de falar da literatura como uma generosidade. A literatura é muito generosa porque ela dá oportunidade para todos nós de vermos a vida. Por exemplo, quando eu leio sobre uma criança em situação de rua, né? Quando eu leio de uma criança que é descendente de povos que foram escravizados, se eu sou negro, eu posso refletir sobre a minha vida. Ah, eu também sou assim. A minha história, eu posso revirar essa minha história. Mas se eu não sou negro, eu também posso refletir sobre isso e me colocar no lugar do outro, né? E aí é o espelho. Eu posso me tornar o outro. Em algum momento eu posso me tornar esse outro e refletir sobre a vida. Por isso que a literatura nos humaniza a todo instante. E por isso que ela é tão perigosa também. Era isso que eu tinha para falar. Isso tudo, né, Igor? E correndo, né? Porque são 10 minutos. Gente, olha, tô assim muito feliz assim de ter essa dupla aqui. Quero escutar a Mirna. Depois eu vou abrir umas perguntas que chegaram pra gente na live durante a semana pra gente conversar um pouco mais. Deu uma travadinha. Para mim travou também. Eu tô escutando você, Mirna. As imagens Que bom. travaram, mas o som tá vindo. Tá. Bem, você pergunta, né, o que tem a Maria, o que tem, né, o que eu tenho de Maria, o que Maria tem de mim, como é que essa história veio. E a Maria do Mar, né, e tem uma brincadeira nesse título, porque Maria começa com mar, né, e ela é do mar, porque se a gente juntar é do mar, e a Maria é indomável, do verbo domar, e ela é indomável. Né? Essa história, eu fiz aí uma ficção a partir... É o livro que mais tem de mim, assim, que mais tem a Mirna, né? Eu morei numa cidade pequena, no Acre, em Rio Branco, até os meus 10 anos. Me considero, apesar de ser carioca, acriana de alma, de coração. Eu passei a minha infância... Eu sempre gosto de dizer que foi uma infância muito feliz, porque naquela época, eu acho que o tempo nos engolia menos, né, Igor? Talvez nos engolisse menos a todos nós, mas, sobretudo, eu era criança e, portanto, eu não contava as horas. E, sobretudo, eu estava lá no norte do país, onde o tempo também, não sei mais hoje, né? Mas era outro.
as horas contadas eram outras numa cidade menor, né? Então, e eu sempre brinco, né, que quem é da cidade pequena quer ir para a cidade grande, quer ir para o mundo, quer desbravar o mundo. Eu sempre tive esse desejo de ir para o mundo, né? E quando eu era pequena, na verdade, eu nunca imaginei que eu fosse ser escritora, eu queria ser atriz. Desde que me lembro me entendo por gente, as pessoas perguntavam, eu falava que eu queria ser atriz. Porque eu queria ser tanta coisa que ser uma pessoa não dava para escolher. Então, a atriz, me parecia que eu poderia ser todas as minhas pessoas, né? E por isso esse desejo de querer ser atriz. E lá por volta dos 8 anos, eu assistia a um desfile do 7 de setembro, que nos anos 80 a gente tinha, eu não sei, né? Tinha essa tradição de ver o 7 de setembro, né? Nos 80, e lá fui eu com a família ver o 7 de setembro e vi a Marinha desfilando, cantando aquela música do cisne que navega sobre o mar azul, sob a lua cheia, né? Cisne branco, que em noite de lua vai navegando sobre o mar azul. Isso me trouxe uma imagem que até hoje, quando eu lembro disso, eu me emociono, porque trouxe para mim uma imagem de aventura, de desbravar os mares, de ir para o mundo nos mares, desbravando mares e oceanos e a lua. Aí eu falei, nossa, quero ser marinheira também. Decidi, quero ser marinheira e perguntar, mas o que você quer ser? Que adulto tem essa mania, hein, Igor, de o que você quer ser quando crescer, como se a vida já não fosse, né? É uma coisa muito louca isso. E aí eu dizia, atriz marinheira. E essa história eu me fiz marinheira, que na Marinha, na Maria do Mar, né? Eu fiz uma ficção, obviamente isso é a minha aldeia, que era no norte, eu transportei para o nordeste, né? No Acre não tem mar, então o meu pai, um pernambucano, a gente passava as férias de fim de ano sempre no Recife, e a minha referência de mar é o Recife, o mar do Nordeste, né? E o que eu fiz? Eu peguei essa minha aldeia e transportei para lá para o Recife, essa ponta quente do Brasil e essa ilha, enfim, lá para o Nordeste, né? E como diz o Igor, a gente se coloca também, escrever é viver outras vidas, a gente sempre está ali se misturando de uma forma ou de outra, né? E eu descobri nisso tudo quando eu decidi muito mais tarde escrever para publicar, que o que eu gostava mesmo era das histórias, né? Era das personagens, era ser outros mundos, viver outros mundos, né? E a gente pode conseguir vendo e lendo. E essa é a grande mágica, né, Igor? Essa é a grande mágica da literatura. Eu gostei disso que você falou, como a literatura é generosa. E né? Porque ela nos dá tantos mundos, tantas vidas, tantas possibilidades, né? De estar no mundo, ainda que seja ali nessa história e lendo um livro que é um outro tempo. É quando eu acho que a gente consegue dizer, Cronos, fica na sua aí um bugadinho, né? Deixa que eu no meu canto viver aqui um tempo que é um tempo que desobedece a essa ordem louca, a esses relógios que a gente tem vivido, né? Então, eu acho que, bem, Maria foi isso, é uma história. Dizem, né, que os escritores sempre perseguem algum tema, alguma coisa que tem uma obsessão. E eu digo, a minha obsessão é a liberdade. Eu persigo isso, ela me persegue, eu não sei, eu tenho essa temática. Eu, desde pequena, como a Luzia e como a Maria, sempre fui muito inconformada com o que o mundo me apresentava ali e com a minha prisão de menina numa década, né, de anos 80, né, que as meninas não podiam nem sair para jogar bola e eu queria jogar bola e eu ia jogar bola. Então eu sempre, isso me constituiu, né, e assim nasceu a Maria, e que traz aí sobre a literatura que o Igor estava falando. Eu acho que ele disse bem aí, eu não vou ser redundante, eu estou super de acordo com ele, que a literatura ela nos permite, né, permite que a gente se veja, porque é muito mais fácil a gente olhar para a gente no outro do que olhar para dentro, e também permite que a gente não olhe só para o próprio umbigo, que a gente entenda que existem outras formas de se viver e de se pensar, e assim a gente se coloca no lugar do outro e o mundo fica muito melhor.
Eu estava escutando vocês aqui, fazendo minha cabeça fervendo, querendo entrar várias vezes nas falas de vocês, assim, porque eu quero trazer as perguntas que a gente recebeu ao longo dessa semana, né? Então, para quem não sabe também, quando a gente bota, né, no nosso Instagram da Rede Cruzada, tem lá uma caixinha de perguntas. Então, as pessoas elas fazem perguntas querendo interagir com vocês, então eu quero trazer essas perguntas. Mas eu queria trazer uma fala antes, que me marcou muito escutando vocês dois. É como que a gente pode, né, transformar, tornar essas nossas crianças escritoras, né? Quando vocês falam sobre isso ficou muito forte em mim, sabe? Em que momento essas crianças param de ser escritoras? Isso está martelando na minha cabeça, assim, escutando vocês falando. Ficou isso muito forte. Mas, assim, eu quero trazer o primeiro bloco de perguntas, tá? Vou trazer esse bloco, eu vou direcionar para o Igor, mas a Mirna pode contribuir, fica à vontade. Que são 3 perguntas, Igor, que elas se completam. Que hoje as pessoas, né, gostariam de escutar um pouco sobre qual a importância da leitura desde a infância, né? É importante a gente ler para as crianças desde bebê? Tem um momento para essa leitura acontecer? Acho que é um pouco isso. Como essa literatura infantil pode auxiliar na imaginação da criança, né? Pode despertar esse desejo. E como o hábito da leitura pode transformar a vida adulta. Então, como que o hábito da leitura, né, desde pequenininho, pode transformar esse adulto, né? Pode transformar essa vida adulta. Qual a importância dessa leitura, em que momento ela é importante, se ela é importante desde sempre, e como que a literatura pode auxiliar na imaginação da criança. A literatura, as histórias, né? Quando a gente fala literatura, é porque a literatura, antes de virar livro, eram histórias, né? Eram histórias contadas, as ficções, né? As histórias, hoje, né, que nós também podemos usar também o livro, literatura em forma de... Porque dá essa oportunidade né, daquela criança poder ouvir e, de alguma forma, pensar sobre si. E a Yolanda Reis tem um texto que ela fala do espaço de leitura dela, que ela fala que tem uma ala no espaço de leitura dela chamado Os Mais Mordidos, né? Que não são os mais lidos, são os mais mordidos, que é onde as crianças podem mexer, pegar o livro, morder, porque nós temos ainda aqui no Brasil, por questões também de financeiras, o livro é um objeto caro ainda, né? O livro ainda como um objeto sagrado, a criança não pode mexer, senão vai rasgar. Então o livro tem que ficar ali limpinho, cheirosinho ali no alto. Então a importância para isso é justamente para que a criança tenha essa oportunidade de saber que o livro existe e que ela pode ler e que ela pode conhecer as histórias ali e que pode se alfabetizar pela literatura, né? Ela pode se alfabetizar pela literatura, pelas histórias e desenvolver o hábito e a intimidade com esse objeto que ainda é um objeto de poder, ainda é um objeto que faz parte de uma, nós podemos falar assim, de um grupo ainda muito privilegiado. O livro ainda faz parte disso. Então essa criança que ouve histórias, que tem contato com as histórias, por exemplo, eu já tive contato com criança que às vezes chega no primeiro ano na escola e não sabe mexer no livro. Então passa o livro assim, ó, passa a página, falta pouco arrancar, porque não teve o hábito, não sabe mexer. E para mexer no livro também se aprende, ninguém nasce mexendo no livro, né? Então, e aí essa criança pode se... Esse adulto, felizmente também a escola ainda é um espaço que de alguma forma ainda garante o acesso a essa literatura, e a gente sabe que muitas dessas crianças, quando saem da escola, deixam de ter o contato com essa leitura literária, né? Elas deixam de acessar a leitura porque elas precisam fazer outras coisas. E o Penac ele tem uma parte que ele fala assim, que o tempo para ler é o mesmo tempo para amar. Roubado de ler, mas
a vida acaba nos engolindo, né? As pessoas continuam, a gente faz parte de um país onde grande maioria não tem acesso à escola, precisam deixar a escola para ter que trabalhar e muitas vezes em trabalhos, em subtrabalhos, trabalhos subhumanos para poder garantir a sobrevida. Não é nem a vida, né? A sobrevida. Então a leitura, a literatura, ela é importante por causa disso. Ela dá a oportunidade para essa pessoa de poder tentar mais um pouquinho, poder ser um pouquinho mais teimoso, teimar mais um pouquinho, né? E teve uma outra, qual é a outra pergunta? Só para eu fechar. Eu falei da Como que criança, do a adulto, literatura pode ajudar na imaginação da criança? e como pode ajudar na imaginação é justamente por causa disso, né? Às vezes a vida é muito dura com todos nós e com as crianças também. As crianças passam por as crianças ricas ou pobres, passam por todos os dilemas humanos possíveis. A dor, a perda, a depressão, a raiva, o ódio, tudo isso. Então, pela literatura, a gente pode viver simbolicamente todas essas questões e a gente pode vencer essas questões, a gente pode ultrapassar essas questões de maneira simbólica e aí, quando chega aqui na vida aqui fora, talvez a gente consiga ultrapassá-las de maneira menos difícil, não mais fácil, mas menos difícil. É isso. Você falou uma coisa que me marcou muito, né? Que a gente pode alfabetizar através da literatura, das histórias. Isso É, aí, com eu sou certeza. apaixonada por alfabetização, então, assim, isso me mexeu muito, porque é isso, né? A gente lê história desde bebezinho, né? Desde o berçário, desde muito pequeno. E Mir, só para fechar, tá. rapidinho, Claro, claro, é que Igor. não é para criança, mas tem um livro lindo que é sobre isso, que é O Leitor, no qual uma mulher, né, mais velha se apaixona por um homem mais novo, enfim, em algum momento ela passa a aprender a ler e escrever pela literatura, é muito bonito, vale a pena. É um filme para adultos por causa das cenas, mas é um livro tem um livro e tem um filme também muito bonito. Eu vi, essa É é uma lindo dica. demais. Valeu a dica, Igor. Eu quero trazer uma pergunta para a Mirna, que é um pouco sobre essa questão da leitura, mas aí a pessoa traz assim, em questões pandêmicas, né, nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, a leitura ela pode ajudar a criança a fugir desse cenário? O que você acha, Mirna? A pergunta, né? Se a literatura pode, a literatura pode ajudar a fugir desse cenário. Eu não sei se eu gosto muito da palavra fugir, porque porque fugir dá a ideia de que a gente não vai falar sobre aquilo, de que a gente vai jogar para baixo do tapete, de que a gente não vai encarar o que precisa ser encarado, né? Eu acho que o Nietzsche ele tem uma frase que diz assim: a arte existe para que a literatura não nos destrua por completo. E para que eu falei a literatura? Eu tô doida. Falou. A arte existe para que a vida. Eu tô aqui. A arte existe para que a vida real, né, não nos destrua por completo, né? E é bem isso, né? Porque a arte ela tá nesse lugar, mas eu acho que não é de fuga, é de fresta, é de janela, é de parênteses, né? Eu acho que a arte, seja a literatura ou o filme, o cinema, enfim, ela vem para aliviar a gente, para dar um respiro, né? Na vida tão dura, né? Para que a vida não nos destrua por completo, como diz o Nietzsche. E aí, até porque, por exemplo, um livro ele pode chegar sem nenhuma pretensão de falar num determinado assunto que esteja causando dor a uma criança, né, ou a um adulto, enfim, o livro não chega com aquela intenção, mas em algum lugar ele faz esse link com essa dor e com isso que talvez precise ser falado, que esteja latente, né, e vem essa voz para falar, porque a literatura ela nos alcança onde a gente não quer ver, não quer falar, onde a gente tem experiência, ou onde tem alguma coisa ali
querendo ser dita sem estar elaborado, sem ter por onde sair, né? Sem ter palavra, né? Eu acho que é um pouco isso. A literatura nos dá palavra e, sobretudo, para a criança, ajuda a criança a identificar sentimento, a elaborar sentimento, para que esses sentimentos confusos possam sair, né? E possam ir se organizando, né? Então, agora, claro que também o lúdico ele é importante, e é justamente disso que o Nietzsche fala, né? De como o lúdico é importante em situações difíceis, né? Em situações, a gente está agora atravessado por essa pandemia, que é uma tragédia não só em termos de pandemia, mas é uma tragédia social, porque ela acaba escancarando, né? E potencializando uma situação de desigualdade muito grande que a gente tem. E uma tragédia também política, porque a gente não está sendo cuidado como a gente deveria, né, pelos nossos governantes. Então, as crianças, elas estão dentro de casa com as famílias, e eu tenho dito, nós estamos vivendo uma sombra de morte, né? A gente vive com esse assunto, né? E isso é muito duro para as crianças, para os adolescentes. Então, eu acho que nesse momento trazer histórias que possam abrir frestas para o lúdico, para poder, né, deixar a criança fabular, né, para ajudar a criança nessa capacidade de imaginar e de se transportar para outros mundos, como a história do Peter Pan faz, por exemplo, né? São as crianças indo para uma terra do nunca, numa situação de guerra. Então, eu acho que a literatura tem esse papel, né? A arte como um todo, ela tem esse papel. Não é de fuga, mas é de refresco, vamos dizer assim, é de refresco. A gente precisa disso. Nós, adultos, as crianças também precisam, né? E, sobretudo, no momento onde tem um assunto que está ali o tempo todo, né? Batendo na nossa porta e que é impossível de não se falar. Eu acho que trazer histórias e trazer o lúdico é fundamental. Fundamental. Mas não tem problema se essa história trouxer alguma coisa para ser dita sobre o que está causando dor. Aí que bom que a criança pode botar isso para fora, que bom que ela pode falar, porque o não dito, né, é a fuga. E aí é ruim, né? Muito importante isso, Mirna. A gente precisa falar sobre, né? Não dá para não falar. As crianças, elas estão aí, elas entendem, elas estão lendo tudo, né? Eu hoje, né, estava preparando como é que eu ia introduzir a live, né, pensando sobre isso. Eu fui presenteada pelo Renato com uma citação do Picasso que fala: a arte é mentira que nos permite conhecer a verdade. E aí eu, vendo a sua fala, né, Mirna, encaixa muito, né, assim, a gente consegue conhecer essa verdade através da arte. E escutando vocês dois, assim, vem muito forte para mim a literatura enquanto lugar de resistência, né? A literatura marcando o seu lugar, né? O lugar de luta, né? Então, o poder da literatura, né? A gente tá acabando o tempo, assim, eu tô vendo aqui, tá falando assim, já tem quase uma hora. Renato falou que o Cronos é sócio do Instagram. Pois é. Olha, eu queria conversar essa é boa. assim, gente, é muito aprendizado, assim, é muita troca. Só que eu sei que o Instagram, às vezes, derruba a live, assim, com uma hora. Então, eu quero correr esse risco. Eu queria dar o tempo de vocês se despedirem. Eu quero muito agradecer vocês terem aceitado esse convite para estar aqui com a gente, partilhando tanto conhecimento, essa troca rica. A gente tem aqui duas feras e que alegria, né, que a gente conseguiu juntar vocês dois aqui para ter esse bate-papo assim tão enriquecedor, que vai ser né, muito importante não só para a Rede Cruzada, mas para toda a sociedade, né? Então, quero agradecer, dar meu muito obrigada a vocês e deixar um espaço para vocês se despedirem. Igor primeiro, depois Mirna. Estou direcionando só para ajudar. Tá bom. Agradecer, né? Eu acho que só agradecer em tempos em que o tempo é tão escasso, que a gente está fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, a gente poder parar, né? Todo esse povo que está aqui assistindo a gente, né? E para nos ouvir falar sobre isso, sobre literatura, é agradecer. Só agradecer, fazer o convite para me seguirem no Instagram,
Tô aqui, né? É só clicar aqui, Igor Gonçalves, escritor. E dizer que a literatura é muito importante e dizer que nós não podemos taxar os livros. Taxar livro é um crime contra uma sociedade em que as pessoas não têm direito à escola, não sabem ler nem escrever, e taxar livro, um objeto que pode ser usado para a pessoa poder ultrapassar a sua vida e poder, inclusive a sua vida social. Então é não à taxação de livros. Muito obrigado. Obrigada. Bem, eu também quero começar agradecendo de novo, vou finalizar agradecendo, Isis, pelo convite, muito obrigada. Ao Renato, mais uma vez, pela acolhida. E Igor, olha, sou sua fã, eu tenho muita coisa para falar, para ouvir. Olha, muito, muito mesmo. Que bom isso, né? Que a gente consegue se reinventar e encontrar as pessoas. Olha só isso, que presente, eu adorei. Muito, muito obrigada. Agradecer a todo mundo que está aqui, essa hora da noite, nos escutando. Também aí reforço o coro, não a taxação de livros, é isso aí, isso é um absurdo, a gente não pode deixar, né? O livro dá asa para gente, então, para as crianças é fundamental. Também pedir aí todo mundo que puder ajudar para doar para as campanhas da Rede Cruzada, também é importante. E queria também pedir para as pessoas me seguirem no Instagram, é Mirna Brasil Portela, e eu sou também fundadora de um clube de assinatura de livros que fala sobre temas delicados e se chama Literatura e Psique. Ele no Instagram está como Literatura e Psique. Sigam lá, a gente tem feito aí um movimentozinho bacana literário. Muito obrigada mais uma vez a todos. E é isso. Muito obrigada, tá? Foi um prazer ter você aqui. Quem quiser ouvir a música do Mar, tá no YouTube. É só botar do Mar, Mirna Brasil Portela. Eu quero. Eu sou uma cantora de Mirna, chuveiro. eu não conhecia. Lindo, lindo. Eu não conhecia esse seu lado cantora. Realmente, Não, assim. muitos anos no chuveiro. Viu? Ela tem uma dupla identidade. Ela tem um lado que ninguém conhece. Pois é. Tá vendo? Várias Mirnas, né, Igor? Várias Mirnas. Beijo grande, então. Um beijo. Muito obrigado. Tchau, tchau. Obrigada. Eu não sei sair. Clica no xizinho lá em cima.